Cansou de seguir conteúdo superficial que fala sobre renda fixa? Chegou no conteúdo certo. Essa aula aqui vai te explicar no detalhe o que é renda fixa, do básico. Tá? Para você entender bem do básico o que você está fazendo com o seu dinheiro quando você investe em renda fixa. Tem influencer aí indicando renda fixa sem risco que pode dar problema para você lá na frente, tá? Fica até o final, que no final desse vídeo eu tenho um quadro resumo com todos os ativos de renda fixa para você ter guardado aí com você. Você vai poder printar essa tela e guardar aí, é uma fonte de consulta muito interessante. Vamos lá para a aula. Bom, quando a gente está falando de renda fixa, a pergunta que eu tenho que fazer é essa aqui. Para quem eu empresto meu dinheiro? Welder, mas eu estou falando de investimento e você está me falando de empréstimo? Pois é, a renda fixa ela nada mais é do que o outro lado de uma relação de empréstimo. Aqui a gente está falando que tem alguém lá do outro lado que precisa do seu dinheiro. É, o seu rico dinheirinho que você está guardando ali com todo cuidado, a outra pessoa, a outra empresa quer esse dinheiro para ela poder fazer um projeto. Então, quando a gente está falando de renda fixa, o que basicamente eu estou fazendo como investidor é emprestar o meu dinheiro para outra pessoa fazer um investimento, ou fazer um projeto, ou fazer qualquer outra coisa que ele queira fazer. Vai ficar mais claro para você conforme eu explicar aqui quem são essas pessoas, né? Quem são essas pessoas que estão pedindo meu dinheiro emprestado, tá bom? Vamos lá, vamos começar com o primeiro aqui. Para quem eu empresto meu dinheiro? Primeiro, para o governo. Para o governo, Helder. É isso mesmo. O governo, através dos títulos públicos ou títulos do Tesouro Direto, eles estão pegando o seu dinheiro emprestado para pagar outras dívidas, para reinvestir em projetos do governo, eventualmente até mesmo o Bolsa Família, eventualmente estão usando esse dinheiro até para pagar a aposentadoria do INSS lá do teu avô, né? Então, esse dinheiro é um dinheiro que você empresta para o Tesouro, né? Então, por isso que é Tesouro aqui, ó, Tesouro Direto. Você empresta para o Tesouro e o governo, basicamente, ele pode fazer o que ele quiser com esse dinheiro, né? Lógico, a renda fixa, ela tem algumas características. Mais para frente você já vai entender aqui que são basicamente as características de um empréstimo. Tem um vencimento, de repente tem até parcelas que podem ser pagas ali no meio do caminho, você vai entender isso também nessa aula, e eventualmente também você tem o risco que está vinculado a esse empréstimo também, né? O risco de você não ter o seu dinheiro de volta. Mas a gente já vai chegar lá, vamos lá, vamos terminar aqui. Para quem mais eu posso emprestar o meu dinheiro? Eu também posso emprestar o meu dinheiro para os bancos. É isso mesmo. O banco, ele trabalha com o nosso dinheiro. Ele pega o nosso dinheiro via CDB, LCI e LCA, por exemplo, e com esses produtos, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse dinheiro e vai fazer o que ele sabe fazer bem, que é emprestar para outra pessoa. Então, basicamente, o banco está trabalhando com o dinheiro que eu deixei investido com ele e ele ganha com o que a gente chama de spread, que é a diferença da taxa que ele está me pagando como investidor para a pessoa que está recebendo esse empréstimo, né? Então ele cobra, por exemplo, 5% ao mês da pessoa para quem ele emprestou, mas me paga só 1%. Essa diferença é o lucro do banco, basicamente. Ah, Helder, mas é injusto, né? Eu estou emprestando meu dinheiro ali para o banco e o banco está usando esse dinheiro para ganhar dinheiro. É isso mesmo. Só que também o banco está ficando com todo o risco. Lembre-se disso. O banco, ele está pegando seu dinheiro, está emprestando para outra pessoa. Se essa outra pessoa não pagar o banco, o risco é dele, não é seu, né? Então, óbvio, se todo mundo deixar de pagar o banco vai quebrar e aí sim o risco também pode ser seu, mas até isso acontecer pode demorar muito tempo, né? Então, basicamente o banco ele está obtendo lucro com o seu dinheiro para te proteger também, porque você poderia emprestar direto para a pessoa lá final, né? Só que se você fizer isso e a pessoa não te pagar, o prejuízo é inteirinho seu. Então, pensando dessa forma, é importante que o banco faça essa intermediação sim, para que você não perca o seu dinheiro todo ali, você tem pelo menos a garantia ali de que o banco está por trás e ele vai honrar aquele compromisso que ele fez com você, tá bom? O último empréstimo que eu posso fazer é para as empresas diretamente. Pensa que se eu tenho um banco que pegou o meu dinheiro via CDB, por exemplo,
E com esse dinheiro ele emprestou para a Petrobras fazer um projeto de construção de uma plataforma de petróleo, por exemplo, né? Esse custo de empréstimo que a Petrobras fez com o banco é muito alto para ela. É um custo alto, é um dinheiro caro. O que ela pode fazer? Ela pode fazer um empréstimo direto para a pessoa física, via debenture, via CRI ou via CRA, né? Então qualquer uma dessas estruturas aqui pode servir para a empresa fazer um empréstimo direto pela pessoa física. E aí sai mais barato para a empresa. A taxa de juros que ela te paga, te remunera para você emprestar esse dinheiro para ela, é mais baixa do que o que ela pegaria no banco. Então, às vezes, faz sentido para a empresa fazer esse tipo de operação, sim, direto com a pessoa física, via esses instrumentos. Tá vendo como a renda fixa ela começa a fazer mais sentido quando você pensa numa relação de empréstimo? E aí vamos só voltar para um tópico que eu já tinha tocado aqui, que é a questão do risco. Todos esses investimentos aqui, eles têm algum risco. Sim, tem algum risco nessa relação de empréstimo. E o principal risco aqui é a pessoa, ou o órgão, ou o banco, ou a empresa não te pagar, correto? Agora vamos analisar aqui o risco de cada uma dessas relações de empréstimo que eu tenho aqui na minha tela. O governo. Qual é o risco do governo não pagar o dinheiro que ele pegou emprestado com você? É a mais baixa de todas. Por quê? Dentro do território nacional de um país, o Tesouro Público é o único órgão que pode imprimir dinheiro. Inclusive, eu não recomendo que você faça impressão de dinheiro na sua casa, tá? Isso é crime. Mas o Tesouro pode. Se o Tesouro pode imprimir dinheiro, qual é a possibilidade dele não ter dinheiro para te pagar? É muito pequena. É óbvio que o governo ele não pode ficar fazendo empréstimo atrás de empréstimo e imprimir dinheiro à torto e à direito, porque senão em algum momento a moeda daquele país vai desvalorizar. Isso é papo para uma outra aula e para os nossos alunos aqui do Método Invest que está lá no nosso curso também, tá bom? Mas basicamente o que é importante para você saber aqui é que o Tesouro Direto ele imprime dinheiro, então é o mais seguro de todos os investimentos que a gente tem aqui, tá bom? Quando eu empresto meu dinheiro para o banco, eu tenho uma segunda camada de proteção. Lembra que eu falei que o banco faz a intermediação, né? Então, o risco de inadimplência de um empréstimo que o banco fez é do banco, mas ainda assim existem os casos em que o banco pode quebrar. A gente já ouviu falar de bancos aqui no Brasil que quebraram. E essa camada de segurança extra para investimentos via bancos se chama FGC. Aqui, ó, FGC. É o Fundo Garantidor de Créditos. É um fundo que é constituído pelos próprios bancos, justamente para garantir que se um banco quebrar, esse fundo comum de todos os bancos vai poder pagar essa inadimplência desse banco. Então, o investidor que comprou um CDB em um banco tem garantido até R$250 mil do dinheiro dele para o CPF dele, por banco, né? Então por conglomerado financeiro ali, até 1 milhão é o teto. Então, exemplo, se eu tenho 5 bancos na minha carteira, R$200 mil em cada um deles, significa que se os 5 bancos quebrarem ao mesmo tempo, eu tenho garantido o meu 1 milhão, porque cada um deles representa menos de 250 mil reais de proteção. Então, na teoria aqui eu tenho uma proteção garantida. Se eu tiver 6 bancos com 200 mil reais, aí o sexto banco já não me protege totalmente. Eu quebro aquele teto de R$1 milhão, que também tem um prazo, né, até 5 anos. Então, se o primeiro banco quebrou no primeiro ano e os outros 5 bancos quebraram em até 5 anos, R$1 milhão ainda está dentro da conta, então pode ser que eu não tenha proteção total, tá bom? Então, apesar de eu ter que escolher bem ali os bancos, percebam que o limite de proteção ele é bem alto, né? Então, para o investidor que está começando ali não tem muito problema, o Fundo Garantidor de Crédito garante que o meu dinheiro vai voltar via esse instrumento de segurança que a gente tem no mercado financeiro. E por último, as empresas. As empresas aqui são as mais arriscadas de todas. Por quê? Não podem imprimir dinheiro, como o governo, não tem o fundo garantidor de crédito e, eventualmente, se a empresa quebrar ou não tiver dinheiro para me pagar aquela dívida, eu posso sim não receber o meu dinheiro de volta. Então aqui a gente está falando de uma potencial, sim, prejuízo grande que a gente pode ter, olha só, em renda fixa. Então, lembrou daquele influenciador que te prometeu uma renda fixa que paga uma taxa super alta?
Pois é, ali tem um risco de você talvez não receber o seu dinheiro de volta, tá? Cuidado. Nas empresas, o que a gente tem basicamente de proteção são as agências classificadoras de risco, né? Então a gente tem algumas empresas independentes que fazem uma análise da empresa e da saúde financeira dessa empresa e dão algumas notas para essas empresas, né? Essas notas são ali AAA, AA, A, e aí vai caindo aí a letra até E, F, enfim, tá? Então, basicamente, quanto mais alta, né, AAA é a empresa mais saudável que existe. AA, um pouquinho menos saudável, A, menos ainda, e assim ela vai caindo ali aos poucos. E normalmente as maiores taxas de renda fixa você encontra nas empresas que têm a menor avaliação de risco possível, tá? Aquelas que são mais arriscadas têm que pagar uma taxa maior para poder atrair o seu investidor. Então, relembra aí da cautela no investimento, da minha dica de investir com muita cautela esse seu dinheiro, tá bom? Toda renda fixa tem alguma característica inerente a ela, tá? As principais eu vou falar aqui agora, tá? A principal delas é justamente a característica de taxa. Toda renda fixa vai ter uma taxa pré-fixada ou pós-fixada ou atrelada a um índice pós-fixado e pré-fixado. O que é uma taxa pré-fixada? Como o próprio nome diz, é uma taxa que eu já conheço. Ela é pré-fixada. A pessoa chega para mim e fala assim, olha, me empresta dinheiro aí e eu vou te pagar 12% ao ano. Ok, pré-fixou a taxa, eu vou ganhar 12% ao ano. Nada do que acontecer no mercado muda essa minha taxa, esse meu ganho, tá bom? Então é importante lembrar que a taxa pré-fixada, ela vai ser paga até o vencimento, né, que é a segunda característica ali que a gente já vai falar, até o vencimento dessa renda fixa, ela vai me pagar aquela taxa que ela prefixou. Por exemplo, 12% que eu falei aqui. A pós-fixada, ela basicamente usa um índice, que pode ser Selic, pode ser CDI, pode ser inflação, ou pode ser algum outro índice que você conheça, tá? A gente tem, no nosso Método Invest, uma aula que a gente só fala de índices. Então, para você conhecer essa sopinha de letrinhas aí, clica aqui no link que está na descrição do vídeo, vai lá para o nosso curso Método Invest e faz essa aula que é muito legal, vai ampliar muito o seu conhecimento sobre investimentos. Mas basicamente aqui para essa aula, que você precisa saber. Taxa Selic é a taxa básica da economia, CDI é basicamente a mesma coisa que taxa Selic, e inflação, é aquele índice de preços ali que mede o preço das coisas no território nacional. A taxa pós-fixada, então, é isso. É uma taxa que eu não conheço. Eu sei que ele vai seguir aquele índice, mas eu não sei qual é o resultado daquele índice olhando para frente. Eu só conheço ele olhando para trás. Então por isso que ela é pós-fixada, eu só vou conhecer lá na frente. Tá? E, por último, você tem os ativos ali que tem taxas híbridas, né? Que é inflação mais 6% ao ano. Ou seja, eu tenho um índice pós-fixado, que é a inflação, mais um índice pré-fixado, que é 6% ao ano. O 6% nunca vai mudar. E a inflação vai depender ali do que está acontecendo na economia, ele vai me dar esse retorno, tá bom? Segunda característica que toda renda fixa tem, vencimento, né? Então é o prazo do seu investimento. Quando eu faço um empréstimo no banco, invertendo aqui a situação, né? Quando eu faço um empréstimo no banco, eu não tenho lá um prazo para pagar? Seja 1 ano, 2 anos ou 30 anos, quando a gente faz um financiamento imobiliário. Pois é, todo, então, empréstimo, ele tem um vencimento, aquela dívida vai acabar em algum momento, né? Então, na renda fixa, quando você está na posição inversa aqui do investimento, da relação do empréstimo, então você tem a garantia ali de que o vencimento você precisa conhecer. Então, no seu contrato vai ter, tá? O que você tem que atentar ali sobre o vencimento? Primeiro, se ele casa com seus objetivos. É um ponto mega importante que a gente sempre fala em todas as nossas aulas. Não adianta eu comprar um ativo que vence em 15 anos se eu vou precisar do dinheiro em 5 anos. Não vai dar certo isso. Pode até dar certo em raros casos, mas raramente dá certo, tá bom? Então, fique atento a isso. Case. Segundo ponto de atenção sobre vencimento. Existe a possibilidade de você vender o seu ativo antes do vencimento. Isso se chama mercado secundário. Significa o quê? Imagina que eu tenho uma dívida com o banco do meu financiamento do meu imóvel, tá? E eu decido vender aquele imóvel. O que eu posso fazer com essa dívida? Transferir essa dívida para quem está comprando o meu imóvel. Basicamente, você na outra ponta, né, como investidor aqui, como a pessoa que emprestou o dinheiro, você também eventualmente pode fazer essa solicitação. Olha, eu fiz esse empréstimo para você, eu não quero levar esse contrato até o final, eu quero o meu dinheiro de volta. Só que
o banco, ou a empresa, ou o governo falaram assim, não, a gente combinou que esse empréstimo tem 10 anos de duração. Então o que você pode fazer? Você pode ir no mercado secundário, ou seja, você vai procurar uma outra pessoa física que queira entrar naquela dívida no meio do caminho. Então ela vai comprar aquele título de você e a partir daquele momento o banco está devendo dinheiro para ele e não mais para você. E obviamente que essa pessoa vai te remunerar por aquilo, só que essa remuneração vai depender das condições de mercado. Como eu falei, alguns títulos de renda fixa pagam parcelas, né? Então, basicamente, quando a gente faz o empréstimo no banco também, invertendo de novo ali a situação, a gente tem as parcelas para pagar, onde a gente amortiza juros e paga um pouco do capital também. A maioria das rendas fixas pagam também esses juros, esses cupons e essas parcelas para você antecipadamente, né? Isso a gente chama então de cupons e de juros, né? Então, quando o governo federal pega um dinheiro emprestado e ele fala lá, olha, eu pago cupons semestrais, significa que ele vai te pagar uma parte dos juros todo semestre, né? Então, a cada 6 meses você está recebendo uma parte ali do seu dinheiro. Isso é bom e isso está aqui em vencimento, por quê? Porque lembra que se você emprestou o seu dinheiro para alguém, você já está recebendo pelo menos uma parte daquele dinheiro ao longo do tempo. Então, se aquela empresa quebrar, se aquele banco quebrar no meio do caminho, pelo menos uma parte do seu dinheiro já voltou para você. Isso é muito importante quando você faz esse tipo de relação de empréstimo aqui na renda fixa. O primeiro risco aqui que a gente vai abordar é o risco de mercado. O que é risco de mercado? O risco de mercado é quando acontece algum fator no mercado que influencia o mercado inteiro. Então, independente de eu ter emprestado meu dinheiro para um banco, para uma empresa ou para o governo, aquele risco de mercado afetou todos eles. Quer um exemplo muito recente? Pandemia. A pandemia afetou todo mundo. A gente não sabia se ia estar vivo na semana que vem ou não, então o risco de crédito geral do mercado, tanto de bancos quanto do governo, quanto de empresas, sofreu com esse momento, né? E nesse momento, inclusive, se eu quisesse vender no mercado secundário o meu ativo, ele estaria bem desvalorizado. Então, o primeiro risco aqui que a gente tem é o risco de mercado. Alguma coisa que acontece no mercado inteiro e que pode prejudicar a liquidez do meu dinheiro, tá? Ou, eventualmente, até a possibilidade de remuneração daquele meu dinheiro. O segundo risco é o risco de liquidez, que é justamente o seguinte: eu não consegui vender esse ativo. Lembra que tem um vencimento? Comprei uma dívida para 10 anos. Se eu quero vender antes, eu corro o risco de liquidez. Que é isso? Eu posso querer vender isso para alguém e ninguém querer comprar. Eu não tenho como transformar esse ativo em dinheiro de volta para mim para eu poder usar meu dinheiro imediatamente. Esse é o risco de liquidez. É o quão fácil eu consigo transformar esse ativo em dinheiro de novo. Então eu posso ter um risco grande aqui quando sai, por exemplo, uma notícia muito negativa sobre aquela empresa. Quando sai uma notícia negativa, eu tento vender o meu ativo, a minha dívida daquela empresa, ninguém quer comprar, todo mundo viu aquela notícia e ninguém vai querer aquele pepino na mão, entendeu? Então, por isso que a gente sempre fala que o vencimento tem que estar casado com o seu objetivo, para você não precisar do mercado secundário, não precisar da liquidez antecipada. O último risco que a gente já falou bastante aqui é o risco de crédito, que é basicamente a empresa não te pagar, é o banco não te pagar, é você ter o default que a gente fala no mercado, né? Que é justamente a empresa não ter dinheiro para te pagar. Então esse é o principal risco aí quando você escolhe um investimento em renda fixa. Então perceba que existe risco sim em investimento de renda fixa. Então não se iluda com aquelas altas taxas quando você vai fazer o seu investimento, tá bom? E sempre lembre de casar o seu objetivo com o seu vencimento. Seguindo essa dica, você dificilmente vai errar. Então, basicamente, aqui você vai ter uma tabela onde você vai ter os tipos de investimentos, se eles são bancários ou privados, né? E, eventualmente, você saber aqui que tipo de emissão que você tem. Então, por exemplo, um CDB pode ser emitido pré-fixado, pós-fixado ou híbrido e lembra aqui embaixo que ele tem fundo garantidor de crédito, então ele tem a proteção do fundo garantidor de crédito até 250 mil por CPF, por instituição financeira, limitado a 1 milhão. Você também pode investir no bancário de LCI, também pré, também pós, também híbrido, ou no LCA bancário, que também pré, também pós, também híbrido. E se você preferir emprestar o seu dinheiro, investir o seu dinheiro nas empresas, né, no mercado privado, você tem aqui as debêntures, que também tem as 3 classificações ali, o CRI e o CRA. E aí lembrando que esse tipo de investimento não tem fundo garantidor de crédito, você tem que contar com as análises de risco das agências classificadoras de risco independentes.
Essa aula de renda fixa é muito rica. Eu falei para você que tinha uma dica genial no final. Essa tabela resumo aí vai te ajudar bastante quando você estiver fazendo os seus investimentos. Agora, só para te lembrar, se você quer se aprofundar ainda mais nesse conteúdo de renda fixa, quer saber sobre a parte de tributação, que a gente não falou aqui, que é o imposto que você paga sobre o ganho desses investimentos, detalhar ainda mais os riscos e a marcação a mercado desses investimentos também, clica no link aqui na descrição do vídeo, averimastery.com.br, conheça o nosso método Invest. Lá você vai saber tudo o que você precisa para fazer um bom investimento, desde o comecinho, desde como guardar dinheiro, até sair montando a sua carteira de investimento por conta própria, sem precisar do gerente, sem precisar do assessor de investimentos. Conta com a gente, deixa na descrição do vídeo aqui o que você achou da aula e se você tem alguma dúvida.